vamos começar. Como anunciei, hoje a gente vai falar um pouco de oração. Demorei para começar esse tema, porque, enfim, ele envolve muitas coisas, envolve realmente o coração da nossa fé. Há muitas curiosidades sobre oração, há muitas perguntas de efeito imediato que todo mundo gostaria de poder responder, né? De poder ouvir, poder ser realmente o poder da oração, poder da intercessão, enfim, haveria tantas coisas até de interesse imediato, né? Mas hoje vamos dando uma introduzida, vamos com certeza já fazer alguma colocação importante, mas enfim, é uma experiência de vida, né? Então vamos começando juntos esse encontro, né, sobre oração, rezando todos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, Senhor da vida, do amor, ilumina nesse momento o nosso coração, nossos corações, para que esse teu servo que fala, assim como os teus servos, que estarão ouvindo, partilhando, participando, possamos ser todos tocados pelo teu Espírito Santo. Que a partir das nossas palavras, reflexões, a partir também das nossas dúvidas, possamos sentir a tua presença esta noite e possamos dar mais um passo na nossa vida, possamos dar mais um passo na nossa maneira de ser filhos e filhas do teu amor, Pai. Assiste-nos com a graça do Espírito Santo, com a presença de Jesus no meio de nós, que prometeu que quando 2 ou 3 estarão reunidos em seu nome, Ele estará conosco. Estamos reunidos, então, Senhor, na Tua presença. Ilumina esse nosso encontro, ajuda-nos a crescer na fé, sentir a alegria, o prazer da Tua presença. Então, mais uma boa noite aos últimos que chegaram. Laurecita, com saudade de você, Laureci. Me manda alguma mensagem. Muito bem, Maria Luísa, Tereza, Yara, Guta, Márcia, enfim. Prazer estar com vocês. Vamos lá, gente, vamos tentar falar de oração. Quando a gente fala em oração, a primeira coisa que nós pensamos, ou que essa palavra vem na nossa mente, é quando a gente precisa de alguma coisa. Então, temos um problema de saúde, um problema de vida, uma dificuldade, uma tristeza, uma angústia, e a gente, né, em rezar, em buscar o nosso Deus, né? Então, sim, de maneira instintiva, desde sempre. É lógico que a oração nos remete ao poder de Deus e a confiança que a gente tem em Deus, mas, a princípio, sempre vamos conseguir alguma coisa que somos. Então, muita da nossa oração sentido é súplica, né? É algo que a gente quer que Deus faça, é algo que a gente quer que Deus resolva para nós. Inclusive, queria dedicar, assim, oferecer esse encontro como um momento de oração, contando com a oração e a participação de todos, rezando por uma nossa amiga de nome Sandra, pela sua saúde, que nesse dia ela vai ter que viver em relação a isso, para a sua, né, esperança de toda a força de Deus
né, nesse momento da sua vida. Então, queria oferecer pela nossa irmã Alessandra, né? Então, eu estava dizendo, como acabei de fazer, né, a nossa oração normalmente pedir, né? É pedir que Deus, é pedir que Deus faça. Não sei se vocês compraram ontem a celebração, quando os discípulos, pelo mar agitado, 3 horas de madrugada da manhã, Jesus se aproxima pela água, eles se caminhando, né, pelas águas, eles se assustam e gritam que é um fantasma. Então, a oração é exatamente o contrário disso. É a gente ter essa capacidade de estar na frente do Deus vivo, não fazer dele um fantasma. E ontem dizia, o que seria o Deus fantasma? É quando a gente pensa que Deus não resolve nossa vida. É quando a gente pensa que Deus não prestou atenção no nosso pedido. É quando a gente pensa, né, que Deus não tem missão, não tem capacidade de nos ajudar, de resolver verdadeiramente, né, nossas angústias, nossos problemas. Então, esse seria o Deus que nós tornamos ele um fantasma. Então, como poderíamos dizer, quase um Deus inútil, né? Gostaria sempre de ter toda a força de Deus na nossa vida. Então, olha, a gente poderia começar realmente falando duas coisas. Primeiro, que oração não é um momento da vida, mas é um jeito de ser. É uma parte fundamental da minha vida. Eu sou ação, nós, né? Somos ações, somos trabalho, somos sacrifício, somos dedicação, né? Somos muitas coisas. E somos também oração. Isto é, a nossa relação com Deus é oração em todos os momentos da vida. Quando lhe ofereço o meu trabalho, quando me ajoelho para falar com Ele, quando choro na frente dele, ou quando lhe agradeço de coração. Mas a oração, muito mais que uma prática, né, de alguns momentos, é uma vida, né? É uma maneira de ser. É a nossa amizade com Deus, é a nossa comunhão com Deus. É a presença de Deus na nossa vida. É muito mais também a minha presença no coração de Deus. Porque se a gente deixa de rezar, se a gente não vive essa dimensão que é tão fundamental na nossa vida, a gente fica ausente, né? A gente se torna ausente da presença de Deus. Não que ele esteja ausente da vida, mas a gente se torna do coração de Deus. Então, a oração é eu me tornar presente, me tornar filho, filha, filho que ama, filha que ama, filho que cumprimenta, filho que agradece, filho que confia, filho que precisa de colo, filho que precisa ser confortado, filho que precisa do abraço do pai. Então, a oração, né, é toda essa minha capacidade de viver na presença de Deus. Portanto, é muito mais de um tipo de oração. As orações podem ser, né, de muitos tipos de oração, muitas maneiras temos de rezar, e vamos falar sobre cada uma delas, pelo menos as principais. Não digo hoje, né? Hoje vamos introduzir mais a oração, acima de tudo, é a minha maneira de viver na presença de Deus. Eu sempre lembro para vocês uma frase que deve sempre estar presente
no nosso coração, nos nossos corações. É uma frase da Alegria do Evangelho, documento de Papa Francisco. Muitos cristãos, não homens, gente, está falando de homens, de pessoas, que o Papa diz, muitos cristãos vivem como se Deus não existisse. Então, a oração é exatamente o contrário. É viver na existência, na presença de Deus. É me tornar vivo perante Deus. É me tornar falante perante Deus. É me tornar amante, me permitam essa palavra, perante Deus. É me tornar uma presença. Então, essa é... Hoje a gente queria falar assim, nesses termos um pouco mais amplos, para a gente não querer logo definir a oração ou a experiência de oração com algumas perguntas, mas né, como, que são muito importantes e precisamos responder. Uma delas que bate no coração, mas a oração tem poder de nos curar? Eu acho que Deus tem esse, né? Deus tem essa vontade, esse desejo, né? Mas precisamos um pouco ampliar a nossa base de reflexão para a gente começar a falar sobre oração de uma maneira melhor, sem a gente querer entrar logo nas perguntas detalhadas, limitando assim, né, o nosso assunto. Eu queria começar, então, com uma definição de uma santa amada, conhecida, não por todos, mas muito de nós com certeza, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, uma menina francesa de uma família muito religiosa, um pai muito religioso, uma menina que tinha mais 4 irmãs, ela era a menor de casa, com 4 anos de vida. E assim, o pai dela mudou para a cidade de Lisieux. Então, nós conhecemos ela como Santa Teresinha do Menino Jesus, também Santa Teresinha de Lisieux. É interessante a sua história, porque as 2 irmãs mais velhas entraram no convento, né, das Carmelitas Descalças, e ela também, com apenas 15 anos, teve o mesmo desejo. Ela queria se tornar uma freira de contemplação, né, contemplativa. Uma menina que, desde a sua idade mais nova, teve vários problemas de saúde, e que, enfim, com 15 anos, ela já queria ir atrás das suas irmãs, Maria e Paulina, no convento das Carmelitas Descalças, né, na sua cidade. E não podia, porque era muito nova, então Teresinha, durante uma missão na Itália, mesmo sendo nova, com o apoio do pai e de um sacerdote, conseguiu uma audiência particular com o Papa, né, que era Leão XIII. Na época, ela consegue falar, consegue autorização para entrar no convento. Então, com 15 anos, ela já se torna uma freira contemplativa, entra no convento, onde a sua irmã Paulina é a madre superiora, e tem bastante dificuldade, porque a sua simplicidade, a sua alegria, a sua maneira, né, transparente de ser, lhe causava muitos problemas, né? Ela ficou famosa porque a irmã, que era sua superiora, pediu que ela escrevesse a sua biografia desde tudo que ela viveu, desde a idade mais, né, nova. E assim ela escreveu um livro que chama História, onde ele explica a pequena via, que seria o caminho simples e direto para a santidade. Então, a pequena via de Santa Teresinha é aquela maneira, nas coisas simples do dia a dia, nos sacrifícios pequenos de cada dia, aquela maneira assim que todo mundo pode alcançar,
de buscar a sua caminhada. Ela morre com 24 anos, morre porque era afeta da tuberculose. Então, ela morre bastante nova, né? Em 1897, ela foi santificada em 1925, né? Só alguns dados para tentar se aproximar dessa figura, e ela foi proclamada pelo livro e pela teologia da Pequena Via como doutora da Igreja, Papa João Paulo II também, em 1997, né? Quando foi, então, comemorado 100 anos da morte. Bom, então, Santa Teresinha tem um filme de produção francesa, Thérèse, que se você acha muito interessante, muito bem feito. Mas vamos lá. Então, essa moça tão nova que entrou em 15 anos, com 15 anos no convento, morreu com 24, queria ser uma grande missionária, não tinha saúde para isso, mas rezava tanto pelos missionários do mundo inteiro que ela é padroeira das missões, né, na nossa igreja. Bom, vamos lá dizer como que ela definiu a oração. Muito bonito. E assim, com a santidade dela, né, a gente começa um pouco a nossa reflexão. Ela escreveu assim: para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto na alegria como na provação. Então, separei um pouquinho as expressões que ela usou. Então, para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto na alegria como na provação. Então, primeira expressão dela, né? A oração é um impulso do coração, então é um movimento que acontece dentro da gente, é um movimento de amor, que mexe com a parte mais sensível, mais importante da minha vida, o centro da minha vida, que a gente chama de coração, mas que mexe realmente com tudo. Então, é esse impulso, essa vontade de me jogar nos braços, né, do Pai, ou nos braços de Jesus, ou na luz do Espírito Santo. Podemos usar muitas maneiras, sempre de Deus se trata. Então, é esse impulso, esse movimento que me leva até Deus, é baseado na certeza que Deus me ama e que eu quero amar a Deus. Então, é essa experiência que é a raiz, na verdade, de toda a nossa fé. O fundamento da oração é de uma oração que possa crescer na nossa vida e possa se desenvolver, é sempre na questão do amor. Não podemos ter um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão, a nossa aliança, a nossa amizade com Deus não pode ser só de cabeça. Deus não é um pensamento. Deus não é uma teologia, uma ideia de Deus. Deus é pessoa, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a expressão dela é um impulso do coração, isto é, de todo o meu ser, né? E se a gente olhar, por exemplo, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo de 7 a 10. Então, primeira carta de João, versículo 4, de 7 a 10. Vou procurar aqui, né, para ler com vocês. Vamos lá, então, de novo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 7 a 10. Olha
Que bonito. Como São João resume, o amor é a fé. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a esse mundo para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu Filho, né, como vítima para os nossos pecados. Então, essa é a experiência que gerou toda a vida dos apóstolos. Né? Então, a certeza que somos amados. Essa deve ser a base da nossa oração. A certeza que Deus tomou a iniciativa. Não fomos nós que acordamos, de repente pensamos de amar a Deus, mas foi Ele que se revelou, se aproximou de nós e se aproximou doando Jesus. Então, a grande missão de Jesus foi nos revelar o Pai e o amor do Pai para nós. Então, Teresinha, para mim a oração é um impulso do coração. Isto é a experiência, o reconhecimento desse amor. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que muitas vezes a gente quase precisa fazer um esforço, né, para pensar no amor de Deus. Perceber o amor de Deus na nossa vida não é algo para pessoas distraídas. Não é para pessoas superficiais. Não é para pessoas que não buscam. Então, São João nos deu a dica. Olha em Jesus, olha o que Jesus fez, olha que Jesus ensinou. Então, quando Jesus, demonstrando o amor do Pai, ele levanta aquele paralítico, ou devolve a vista àquele cego, ou se aproxima daquela viúva, lhe devolvendo, ressuscitando o filho dela. Nesses atos concretos de amor, nós temos que perceber e fazer a experiência que aquele amor é para mim também. Que naquela ressurreição eu fui ressuscitado, naquela cura eu fui curado, naquela visão que voltou, eu que venci a seguir. Então, para esse impulso de amor. Não... Segunda frase. Dentro da frase, segunda expressão que ela usa, um simples olhar lançado para o céu. Aqui também, claro, temos toda uma imagem, né, que é terra e céu, que terra é a nossa casa, céu é a casa de Deus, né? Mas eu queria lembrar para vocês que o nosso terra e céu se uniram, foram unidos por Jesus. Com a sua morte e ressurreição, não existe mais essa divisão. Nós não estamos longe de Deus e Deus não está longe de nós. Mas a gente precisa entender que não tem como, nós somos terra e céu. Então vamos a uma palavra um pouco mais difícil, que a gente não usa todos os dias, mas é importante. Nós somos transcendência. O nosso pensamento tem desejo de infinito.
Nós podemos ser muito limitados na nossa vida humana, física, nas limitações, né, do nosso corpo, nas limitações da nossa história, de onde nascemos, onde crescemos, o percurso que tivemos, mas o nosso pensamento, ele é infinito. A nossa capacidade de nos transcender, isto é, ir muito além das coisas do dia a dia, está dentro de nós. Por isso, olhar para o céu, para nós, é profundamente nosso. É uma dimensão da nossa vida. É uma dimensão do nosso ser. Nós não podemos viver separados desse anseio que temos de mito, de respostas, de amor, de paz. Então, se é verdade que nós nascemos e somos bem enraizados na Terra, enraizados pela nossa história, pela história da nossa família, por aquilo que nós conseguimos percorrer nessa Terra, mas nós somos muito mais do que isso. E com um simples momento, com um simples ato do meu pensamento, do meu amor, eu consigo me conectar com Deus infinito, com o Deus do amor. Eu consigo ir além de tudo aquilo que tenta me aprisionar, né, nesse mundo. Então, é muito bonita a expressão de Teresinha. Um simples olhar lançado para o céu. Porque a gente não pode andar olhando só para a terra, cabisbaixo. É bonito aquele salmo que nos lembra que a nossa esperança vem lá do alto. Vem da força de Deus, vem lá do céu. Então, a gente não pode enfiar muita cabeça na terra. Só fazer isso. E é interessante, né? Como a pessoa triste é uma pessoa que anda cabisbaixa. Uma pessoa triste é uma pessoa que perde a esperança. Uma pessoa triste ou decepcionada, ou que é alguém que quer achar a solução, a força, a luz na Terra, só na Terra. E se esquece de levantar a cabeça, se esquece que apesar de tanta da nossa pequenez, somos muito mais que um pedaço de humanidade, que um pedaço de carne, que um número nesse mundo. Somos também uma parte viva do céu, né? Então, a gente tem essa ligação profunda, faz parte do nosso ser. Buscar, então, essa capacidade de transcender o dia a dia. E mesmo na hora mais difícil, na dificuldade, no momento mais triste, no momento que mais me machuca, a gente é capaz de dar um voo de esperança. E temos esse coração capaz de estar com Deus, de se entregar para Deus. Somos capazes de buscar o infinito, mesmo quando tudo parece acabado. Mesmo quando, às vezes, quer nos dizer, acaba com tudo, nada tem mais sentido. E é aí que a gente encontra mais sentido ainda para a minha oração e o impulso do coração. Um simples olhar lançado para o céu. Um grito de gratidão e de amor. Estamos ainda só comentando a frase. E Santa Teresinha aqui nos dá, no meu ver, aquela que deveria ser a primeira parte, o começo de toda oração, o começo de todo encontro com Deus, o começo de cada celebração, o começo de cada momento
que eu quero viver com Deus. O meu começo se chama gratidão. Essa é a palavra mágica que nos abre a verdadeira oração. A gratidão. A gratidão pela vida. A gratidão porque Deus, dando o seu filho para nós, me fez seu filho. A gratidão por tudo que eu já recebi, por tudo que eu tenho no mundo. A gratidão por esse sopro que agora me permite falar. Que na palavra, né, dos hebreus, do hebraico, a palavra ruah, espírito, sopro divino. É o sopro divino que me mantém. Eu vivo por esse sopro de Deus. Então a gente deveria sempre, como nos ensinaram, de começar o nosso dia agradecendo, rezando. Mas qualquer momento, qualquer impulso que me leva para Deus deve começar, né, pela gratidão. Deus me dá o seu Espírito, o sopro divino acontece dentro de mim. Bonito quando Jesus nos desafia: quem de vocês seria capaz de acrescentar um só instante na sua vida? Então, tenho que ter essa gratidão. Te agradeço, Senhor, porque estou vivo, porque estou na tua frente. Antes de falar da minha vida, Senhor, eu te agradeço por essa vida, pela tua presença, por essa dignidade de filho, de filha que me deste. Esse é o momento, sabe, de início de toda oração, é essa gratidão. Muita arrogância afasta Deus, até pouca arrogância afasta de Deus. É muito arrogante o ser humano que acha que tem vida própria. É muito arrogante, por nossa parte, pensar que somos autores da vida. É muita arrogância pensar, né, que nós somos capazes de produzir a vida que temos. É o sopro de Deus que me mantém vivo, é isso que então me faz começar deveria, né, começar toda a minha oração, minha amizade com Deus é baseada nessa gratidão profunda, né? Então, o sopro de Deus que nos sustenta, não sei se estou conseguindo transmitir. Vocês estão percebendo, assim, que é algo que a gente tem que buscar, precisamos buscar dentro de nós. E temos que buscar profundamente dentro de nós. É fácil querer resolver as coisas assim, com 4 palavrinhas. É muito fácil querer viver toda a dimensão do nosso ser, toda a nossa dimensão humana e divina, se resolver com 4 pensamentos, com 2 palavrinhas. A nossa vida é uma riqueza muito grande. E hoje nós vivemos um tempo de tanto materialismo, de tanta, me permita, materialização de nossa vida, que estamos perdendo essa dimensão do céu, esse levantar a cabeça. Estamos acreditando só nas coisas que a gente sabe contar, só nas coisas que têm peso, que têm visão. Estamos dando valor só àquilo que acontece, aos objetos. Estamos aprendendo a dar valor às coisas, né, que a gente pode tocar, trocar, que nos dá riqueza ou nos coloca na pobreza, enfim. Estamos materializando nossa vida e o nosso ser não é assim. O materialista é uma pessoa altamente prejudicada, porque ela está afetando profundamente o seu ser.
Então a gente temos que pensar muito nisso. Então, oração, acima de tudo, essa grande gratidão, mas essa capacidade de viver a minha pessoa, o meu ser, de viver as características da minha vida em todas as suas dimensões. Eu não sou um pedaço de carne nesse mundo. Eu não sou um corpo que anda. Eu não sou apenas uma pessoa que trabalha, que produz, que se alimenta. Eu não sou apenas uma pessoa que pode ser rica, pobre, que pode ter sucesso profissional ou não, muito ou poucos amigos. Eu sou um ser, né, que tem um valor infinito. Eu sou um ser capaz de me colocar na frente do meu Criador. Essa é a atitude que nos faz rezar. E finalizando essa frase da Santa Teresinha, para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto na alegria como na aprovação. E aqui a gente, então, tem que realmente pensar nisso. A minha oração, ela não muda Deus. Não é que Deus muda por causa da minha oração. Eu não rezo para mudar Deus. Deus é bom. Deus é amor infinito. Deus é meu Pai verdadeiro. Eu não preciso mudar Deus. Né? Então, a minha fé não pode mudar. Simplesmente porque as coisas agora estão indo. Porque me aconteceu um problema. Porque perdi a saúde, então eu já mudo o pensamento sobre Deus. Ontem Ele era o Senhor da minha vida, porque tudo estava bem. Ontem ele era a bênção, o Deus que me cobriu de bênção. E hoje que estou com um problema, ele não me abençoa mais. Ele não é mais o meu Deus. Né? Eu não sei, todos nós já vivemos momentos difíceis. Eu estava pensando, por que que a gente, na dificuldade, por que que a gente, no momento mais difícil, culpa Deus? Por que que nós, na aprovação, temos a tendência de culpar a Deus? Eu, quando tinha 19, 20 anos, eu fui atacado por uma doença tão destruidora assim que eu realmente eu corri perigo de perder minha vida. Eu sofri muito, muito. Eu sofri muito. Eu fiquei internado em situação grave muito tempo, muito. Quando isso me aconteceu, eu assustei muito. Lembro os primeiros dias com essas dores que acabavam comigo, que não sabia se aquilo podia ser algo que me matava, se ia passar. Lembro dos médicos meio perdidos. Era algo terrificante para mim naqueles dias. Né? Mas, em nenhum momento, eu pensei que aquilo seria a culpa do meu pai ou da minha mãe. Ao contrário, naquele momento, naquela luta, naquela dificuldade, era exatamente a mão da minha mãe e do meu pai que me seguravam na terra. Na hora que a gente mais sente medo e mais vive uma situação difícil, então a gente se apega ao maior amor da nossa vida. E se meu pai e minha mãe
simbolizavam e eram para mim esse meu amor, que me segurou vivo, que me deu força, que me fez lutar, que me fez aguentar até 8 meses. É isso, isso. 8 meses internado, de janeiro a setembro, sem desesperar, sempre buscando superar, com alegria, com a brincadeira, tentando ir para frente. Foi, né, esse amor, então, como que eu posso duvidar de Deus? Se o amor de um pai e de uma mãe sustentam a gente, me ajudaram a vencer aquela doença que queria me matar, tão jovem. Então, o que será o amor de Deus? Então, essa frase de Teresinha, né, que a nossa oração, a nossa fé é a mesma, na hora da maior alegria e na hora da maior provação. E aqui queria, então, dizer uma coisa importante. A nossa oração não tem poder de mudar Deus. Talvez Deus não precise ser mudado. Mas a nossa oração tem poder de mudar a gente. A nossa oração tem poder de mudar a gente. Eu não preciso convencer o meu Pai Deus, o meu Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus que é o Espírito Santo. Não preciso convencer o meu Deus, a Santíssima Trindade, a ser boa. Ela já é o melhor possível para mim. Então, não se reza para mudar Deus. Se reza, primeiramente, tudo que eu disse até agora, para estar com Deus. Para conseguir colocar nossa vida no abraço de Deus, no colo de Deus, para confiar em Deus, mas também para lhe provar o nosso amor. Para lhe provar o nosso amor. Né? Então, isso deve ser profundamente verdadeiro para nós. Queria que nós todos, né, que passamos por tantas, né, dificuldades, que passamos por tantos problemas, que a gente possa colocar dentro do nosso coração. A gente não reza para mudar a Deus. A gente não reza para mudar o coração perfeito, infinito de Deus. Eu rezo para atingir esse amor, para ser tocado por esse amor. E para poder dizer, Pai, eu te amo, Jesus. Eu estou aqui, né, te dando o meu amor. Então, tanto na alegria como na provação, a nossa experiência de oração, porque é abraço com Deus, porque é, né, a nossa amizade com Deus. Antes de agradecer, de rezar, de suplicar, de interceder, de louvar, de adorar, todas as maneiras de rezar, antes de tudo isso. A minha oração é, então, esse abraço com Deus, essa dimensão da minha vida, que me fez capaz, como te fez capaz, e todos nós somos capazes de ser para Deus filhos e filhas. Sabe o que significa isso? Que Deus, entre aspas, né? Deus precisa
e sente o meu amor, o teu amor. Se eu vou deixar de amá-lo, se eu vou deixar de agradecer, esse amor vai faltar. Deus se fez necessário, Deus se fez sensível ao nosso amor. Deus nos encontra de verdade. A oração não é um teatro. A oração não é um teatro. Deus não brinca conosco. Deus não atua. Deus é. Então, essa expressão de Santa Teresinha, ela que quis doar toda a sua vida para a contemplação, ela tem uma frase que é chocante. Santa Teresinha dizia, mesmo que eu soubesse que tudo que me contara sobre ti, Senhor, é mentira, eu continuaria te amando. Ela tinha em Jesus um amor tão grande, assim, uma capacidade de ver a grandeza do seu amor, do amor de Cristo, que ela diz essa frase. Mesmo que alguém dissesse que tudo mentia, eu continuaria te amando, né? Então, esse é o primeiro passo que eu queria dar hoje, essa nossa dimensão espiritual transcendente, essa nossa capacidade de sair desse quarto, desse lugar, desse momento, dessa minha vida, sair de um sofrimento, sair de um problema e conseguir me colocar na frente de Deus. Essa é uma dimensão nossa. É a dimensão nossa. E segunda coisa que eu queria que ficasse bem gravada, né, é que a gente não reza para mudar a Deus. A gente reza para mudar o nosso coração, para atingir a força do amor de Deus. O que Ele quer fazer na minha vida, o que Ele quer fazer com a sua, onde Ele vai querer me levar, eu não conheço todo esse mistério. Você também não conhece. Nós não conhecemos todo o mistério da vida, mas a certeza a gente tem que o que Deus faz para mim é tudo é o melhor. Eu não tem outro melhor que eu posso esperar. Então, lembre-se, estou repetindo acho pela quarta, quinta vez, por que eu falo que a gente não reza para mudar a Deus? Porque às vezes a gente está perante um problema e a gente reza como se Deus tivesse decidido que aquela situação vai acabar daquele jeito e a gente quer falar com Deus para mudar o que Ele decidiu. Então, não é esse o sentido da oração, mas disso a gente vai falar com mais calma em outro momento, tá bom? E finalizando hoje, né, que o tempo já vai rápido, eu queria, a partir do nosso maior exemplo, que é Jesus, a sua vida, Jesus também nos ensina bastante coisa sobre oração, mas eu queria, assim, para entrar e poder definir que a oração, apesar da nação, gratidão, desse amor de Deus, de tudo que eu estou falando até agora, a oração, gente, permanece também um mistério. Nós não somos dono de tudo. Nós não podemos decidir tudo que pode e que vai acontecer. E queria, então, talvez dar uma olhada com vocês no maior exemplo de tudo isso. Estamos no Evangelho de Lucas. Você vai no capítulo 22.
no versículo 39. Repito, Evangelho de Lucas, pode marcar, capítulo 22, a partir do versículo 39. Olha só. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu então um anjo do céu para confortá-lo. Mas olha o que o texto ainda fala. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais insistência. E seu suor tornou-se como gota de sangue a escorrer pela terra. Esse que nós definimos nas Hortas das Oliveiras como um dos momentos mais difíceis de Jesus. No momento no qual ele sente o medo, a dor daquele cálice que ele precisaria beber, daquele sofrimento que estava chegando. Nesse momento pediu para se livrar disso. Até um anjo o confortou. Mas ele também se colocou, né, dentro da confiança em Deus. A tradução fala de vontade, né, vontade de Deus. A vontade do Pai é que Jesus realmente levasse à plenitude a sua missão. Que Jesus, não que Jesus sofresse, um dia vamos falar disso com mais calma. A vontade do Pai não era a cruz, a tortura, os pregos, a coroa de espinhos. Isso foram os homens que fizeram para Jesus, não foi o Pai. A vontade do Pai era que o ato de amor de Jesus chegasse até o fim. E que Jesus, em toda essa monstruosidade, crueldade, injustiça, que foi aquela condenação injusta, conseguisse, com a força do amor, redimir tudo aquilo. É aquilo que seria o pior ato, um dos piores atos que a humanidade possa lembrar, em termos de injustiça, de crueldade, foi transformado pelo amor de Jesus num ato salvador. Eu sei que não é fácil entender esse tipo de coisa, mas voltando à oração de Jesus, ele então pede, como eu peço, como você pede. Pedimos qualquer coisa para o nosso Deus. E vai ter um dia que vamos falar sobre isso, né? O que significa, então, suplicar, pedir a Deus. Mas o nosso pedido, sempre, ele não desconfia de Deus. Não é um palpite para Deus a nossa oração. Para ele saber o que é justo, você acha que Deus não é justo? O que é melhor para mim, para você? Então, Deus nos mostra num momento tão difícil, num momento tão trágico, no qual ele realmente pediu: afasta de mim essa dor, afasta de mim esse medo, essa agonia. Mas, se assim for, né, o caminho que deve ser. Isto é, então, ele se remete plenamente e
confia em Deus. Então, eu acho que não tem um exemplo maior do que esse. E realmente me assusta pensar nessa agonia, nesse suor que se tornou um sangue. O tamanho, então, do sofrimento. Acho que a gente com isso aprende bastante. Então, eu acho que esse hoje pode ser o primeiro passo. Primeiro, oração é uma dimensão da nossa vida. É uma dimensão do nosso ser. A gente não precisa só rezar. A gente precisa de vida de oração. A gente precisa que a nossa dimensão espiritual de encontro com Deus seja sempre viva, presente, que a gente viva nesse abraço, nesse relacionamento, né? E, e essa parte final, né? Acho importante gravar que a oração não é para a gente obrigar Deus a fazer o que eu quero, o que eu acho melhor. Mesmo que isso me possa, às vezes, fazer suar sangue. Então, eu queria terminar, tem um minutinho aqui. Já contei até em homilia para várias pessoas, mas queria resumir aqui uma das experiências mais importantes da minha vida. Eu, na minha vinda em Poço, no tempo que passei aqui, acabei me tornando muito próximo de uma pessoa muito diferente de mim. Diferente pelo jeito de ser, diferente pelo jeito de ser sacerdote, da maneira de ser, pelo temperamento. Mas eu acabei me tornando muito próximo, muito amigo. E essa pessoa é o Padre Romeu, que muitos conheceram. E um dia Romeu veio na minha casa, aqui nesse lugar onde estou falando. Sentou comigo e me disse: Graciano, eu fui em São Paulo, em tal hospital, essa doutora japonesa, não tem de melhor no Brasil no momento. E ela me disse que o câncer que eu tenho não tem solução. Que eu posso ter de 6 meses a 1 ano de vida. E que, ao qual, a ela me dizer isso, eu perguntei, doutora, mas posso fazer terapia? Posso? Ela havia respondido que se fizesse quimio não mudava nada. Pelo tipo, né, de tumor, de câncer, de problema que era. Então, Romeu me revelou isso aqui, conversando, e eu até engasguei um pouco, falei, não. Não precisa chorar, não precisamos, nós vamos viver isso com fé. Viver isso juntos. Porque se a gente vive a vida inteira confiando em Deus, por que eu vou ter medo de ir na casa do Pai? Gente, não é historinha, né? É coisa vivida. E assim foi. E assim, aqueles 6 meses, 1 ano se tornaram 1 ano e alguns meses. E durante aquele ano eu arrumei alguns livros sobre a morte, sobre as etapas que a gente vive se preparando para isso. E eu e Padre Romeu, naquele ano que passamos, a gente conversava com maior liberdade sobre a morte. A gente conversava sobre a vida eterna, sobre como poderia ser, né? E só finalizando, assim, Romeu queria que não tivesse nenhuma interferência de aparelhos, de máquinas,
no meio do hospital que o mantivessem vivo sem sentido, segundo ele. E praticamente conseguiu isso. Conseguiu isso. Então foi a maior experiência que eu tive na minha vida com uma pessoa concreta, com uma amizade verdadeira, onde eu vivi que a fé é maior que a morte. Eu senti na pele que quando São Paulo fala, cadê a morte, a tua vitória? Eu senti que fui realmente derrotada. Né? E só para finalizar, eu, após inclusive ter viajado comigo, porque ele em maio foi na Itália comigo participar do casamento que eu celebrei do meu irmão caçula, porque assim haviam prometido. Ele voltou, passou alguns dias e ficou lá numa caminha na sala da casa dele, numa cama onde eu recebia visitas, até que o médico, o Dr. Henrique, conseguiu interná-lo para tirar líquido que tinha se acumulado na sua barriga. E foi naquele dia, à noite, mais ou menos 9 horas da noite, que eu visitei, já ele estando na Santa Casa. Ele falava e apagava, sem questão de minutos, porque tinha metástase no cérebro. E numa das últimas falas, eu falei, Romeu, descanse agora. Descansa agora, a gente fala amanhã. Né? Porque ele falava comigo, de repente apagava, de repente voltava. Aí ele ficou bravo comigo, falou assim, quem tem que descansar, você sabe muito bem. Você tem que cuidar melhor da sua saúde. Falou assim para mim. Falei, não, tá bom, Romeu, vou cuidar sim. Agora você descansa e a gente se vê amanhã. Era 9h, 9h30 da noite. E no dia depois, 8h30, 9 da manhã, me ligaram que ele havia falecido. Sem aparelhos, sem interferências, praticamente quase dormindo. Então essa foi uma experiência que estou colocando aqui, porque com certeza muitos se rezou naquele tempo por ele, muitos nós rezamos, e como que eu posso dizer que Deus não ouviu a nossa oração? Quando Romeu acabou indo para a casa do pai do jeito que ele queria. E eu, como amigo, como padre, como cristão, tive uma das experiências mais significativas da minha vida. Né? Se fosse a nossa interpretação, se fosse a maneira que a gente tem de pedir a oração, Romeu deveria ter curado, não deveria ter morrido. Mas aí, qual que é a maior vitória? Qual que é a maior certeza? Difícil dizer, né? Difícil. Então, isso porque acho que, começando a falar de oração, realmente eu gostaria com vocês, de me colocar na frente de Deus, de tudo que Deus é. Porque se a gente fica deturpando a imagem de Deus, também a nossa oração fica falha. A nossa oração perde eficácia, não tem capacidade. Eu não posso tratar Deus de comerciante. Eu não posso achar que a oração é um troca-troca. A oração, acima de tudo, é entrar então nesse mistério da vida, nesse mistério do amor de Deus que é maior, que é maior que nós, que nossos cálculos, que nossa maneira de falar, tadinho, faleceu, era tão novo, era tão bonito, era tão bom, era tão isso, é verdade. Que fique então a memória boa das pessoas como vida eterna para nós. Mas enfim,
Tá bom, gente? Então hoje vamos terminar por aqui, é 9h10, mais ou menos a nossa hora passou. Muita gente veio aqui, muita gente não consegui cumprimentar, mas todos se sintam cumprimentados e confesso para vocês que não é fácil, né? A gente geralmente falar de oração de uma forma que não seja assim, mais madura, mais verdadeira, que toque profundamente nossa vida e que nos ajude a ter essa amizade maravilhosa com Deus, a ter essa comunhão com essa certeza, né? Então, hoje foi o primeiro passo, acho que vamos falar, né, porque depois a gente vai tentar detalhar bastante coisas, inclusive já a semana que vem, queria ver com vocês por que que Jesus fica bravo e fala para nós que não sabemos rezar, que não sabemos pedir, que não conseguimos as coisas porque pedimos mal. Sempre me intrigou bastante. Então já pode ser um tema que a gente pode enfrentar, continuando o nosso assunto. Por enquanto, agradeço a todos, obrigado. Nossa participação foi muito boa. Mais tarde vou dar uma olhada se tem alguma pergunta que possa servir para o próximo encontro. Algumas já chegaram e desejo a todos, então, a semana, né, acabou, e que a gente possa continuar a nossa caminhada juntos. E obrigado a todos vocês. Um beijo.